Então não podemos só ouvir o discurso de floresta em pé, de preservação, de ecossistema. Nós precisamos também de um olhar voltado para a realidade em que as pessoas vivem aqui na Amazônia. E quando a gente fala disso, por ser presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e da Pecuária aqui do Estado do Pará, eu vou puxar esse debate um pouco mais para o agronegócio aqui na Amazônia como um todo. Nós aqui enfrentamos diversos problemas que o resto do Brasil não enfrenta, que o mundo não enfrenta e que desconhece. E por desconhecer, acha que é muito simples aqui a gente se adaptar às regras internacionais, às regras nacionais, mas isso, na verdade, está muito longe, porque as pessoas desconhecem a forma como é a produção, a dificuldade que nós enfrentamos aqui. Nós temos um Código Florestal que é o mais rígido do mundo e para a Amazônia ainda é mais rígido do que para o resto do país, considerando que foi feito com a necessidade, levando em consideração a necessidade da preservação. Então hoje nós temos aqui no estado do Pará, eu vou me resumir ao estado do Pará, um problema muito grande de regularização fundiária, enquanto os outros estados, eles já estão pensando em tecnologias para a produção, já estão pensando em diversas outras formas de evolução. Nós ainda não sabemos a quem pertence a terra do estado do Pará. Se ela é uma terra da União, se ela é uma terra do estado, ou se ela é uma terra desse poceiro, ou se ela é uma terra indígena. Nós temos todo esse problema ainda aqui. E hoje, se nós não tivermos a possibilidade de solucionar o problema de regularização fundiária, para a gente entender de quem é aquela propriedade, nós vamos continuar enfrentando um problema em relação ao desmatamento, porque a gente não tem sequer quem responsabilizar enquanto os ilícitos ambientais que foram cometidos em determinada propriedade, porque você não sabe de quem é aquilo ali. A partir do momento que eu emito um título definitivo de propriedade no nome de um pequeno agricultor, de um médio ou de um grande, e que a partir dali ele tem um CPF vinculado, todo ilícito que aconteça ali, ou todo ilícito, enfim, toda a movimentação, seja ela agrária, seja ela fundiária, seja ela ambiental, que aconteça naquela propriedade, eu tenho a possibilidade de fazer uma responsabilização daquela pessoa. E aqui, na Amazônia como um todo, a gente ainda não tem isso definido, que é a total ausência de regularização fundiária. E essa é uma pauta que nós precisamos aproveitar o cenário COP30 para poder discutir de que maneira que nós podemos avançar nas pautas de regularização fundiária da Amazônia Legal como um todo. Porque, não sei se todos aqui se lembram, mas há alguns anos atrás, quando a Amazônia não era povoada, existia um slogan do governo daquela atualidade que dizia que vamos para a Amazônia, integrar para não integrar, terras sem homens para homens sem terras. Então convidaram as pessoas para vir para a Amazônia, e para ficar na Amazônia, as pessoas tinham que desmatar pelo menos 50% daquela propriedade que ela ocupava naquela época. E aí de lá para cá, nós temos um produtor, nós temos um grupo de pessoas que vieram para a Amazônia e que precisaram de uma hora para outra sofrer uma mudança brusca aqui na forma de trabalhar na sua propriedade, porque antes eu tinha que abrir até 50%, porque senão a minha propriedade era tomada, e agora eu tenho que preservar 80%, porque senão eu estou cometendo um ilícito ambiental. Então, aqui a gente enfrenta uma mudança de cultura muito grande. O pequeno produtor, principalmente aqui na Amazônia, para ele produzir, ele faz assim, ele derruba um pedacinho, queima, planta, e aí ele fica naquele pedaço. Daqui a pouco ele diz que aquela terra já não está mais produzindo, que a terra já está cansada, aí ele vai para o lado, aí ele derruba, queima, planta novamente. De repente, quando eu digo para esse produtor que ele não pode mais fazer isso, porque ele já atingiu o limite de abertura que ele poderia fazer, aquele produtor que foi criado fazendo isso, que a família só se sustenta naquele mecanismo, ele não vai saber o que fazer. Ele não vai conseguir mais produzir o necessário para a sua família, ele não vai ter as técnicas necessárias para continuar produzindo, o Estado não oferece um programa de assistência técnica necessária para aquela pessoa continuar trabalhando aonde ela já abriu. Então aqui nós temos um grande problema, porque a pessoa se vê encurralada ali, ela não sabe mais fazer outra coisa, e aí as pessoas cobram que ela não faça mais abertura, mas não dão para ela os meios dela sobreviver naquele pedaço de chão que ela já tem
como cultivado. Então aqui nós enfrentamos problemas que até os órgãos internos aqui, como o Ministério Público Federal, por exemplo, a FUNAI e tantos outros, eles desconhecem isso. Ontem nós estávamos numa apresentação do Ministério Público Federal aqui sobre o programa Carne Legal, o programa Boi na Linha, e eles diziam que passariam a recomendar a exigência da vinculação do CAR na GTA. A GTA é a guia de trânsito animal e todo produtor tem que ter para transportar o seu gado. E só diziam que vão renovar a GTA se tiver CAR aquela propriedade. Todavia, nós temos aqui no estado do Pará mais de 1.000 projetos de assentamento de reforma agrária, onde nenhum desses projetos de assentamento permite ao produtor fazer o seu próprio CAR. Porque existe um CAR perímetro e o CAR lote ainda não foi autorizado, ou seja, estão impondo ao produtor uma obrigação que ele não vai ter condições de cumprir aqui na Amazônia. E se o próprio Ministério Público Federal, se os próprios órgãos que editam as normas internas não sabem, imagine as pessoas que não moram no Pará e não moram no Brasil, né? Então, aqui nós precisamos que isso seja anunciado ao mundo, que não é tão simples assim fazer a preservação ambiental aqui na Amazônia sem produção. E quando a gente diz que tem que preservar e não se preocupa com a produção, nós estamos dizendo que a gente tem que aceitar uma população pobre, estagnada, como nós temos aqui em diversos municípios, em diversas regiões do estado do Pará, onde nós poderíamos avançar. Por exemplo, o Marajó tem um grande potencial de produção de arroz. Temos grandes produtores de arroz no Marajó e a produção de arroz, por exemplo, se fomentada da forma correta, ela poderia melhorar a vida dos marajoaras de forma determinante. Porém, a gente não tem esse incentivo no Marajó. A gente não pensa em fomentar as formas de produção como essa da agricultura no Marajó e acho que tem muita gente que acha que nem lá arroz poderia dar. Então, nós temos situações como essas que a gente precisa debater, que vão além da questão do não desmatamento, que vão além da preservação, mas que tem que ser um tema enfrentado aqui no estado do Pará e na Amazônia como um todo. Nós temos temas extremamente sensíveis aqui, porque o discurso da preservação, ele é um discurso tão forte e um discurso muitas das vezes cego, sem olhar para o lado do que está acontecendo no nosso estado, nos países da Amazônia Legal, que as pessoas às vezes esquecem de despertar o senso crítico do porquê que estão proibindo determinada coisa aqui no Pará ou na Amazônia. Quando nós levantamos na Assembleia Legislativa uma discussão acerca da moratória da soja, por exemplo, que é um dos acordos que ainda permanecem em vigor aqui no estado do Pará e na Amazônia como um todo, as pessoas não sabiam do que se tratava o acordo da moratória da soja, mas as pessoas já começaram a dizer que era um grande ataque ao meio ambiente, quando na verdade nós temos um Código Florestal hoje que diz o seguinte: você, produtor rural, precisa abrir uma área, você vai lá, pede a sua licença no órgão ambiental competente e você, desde que preserve seus 80%, você pode fazer a sua abertura. Isso é o Código Florestal que diz. Nós temos um grupo de empresas que fizeram um acordo a nível internacional dizendo o seguinte: olha, nós não vamos adquirir soja das áreas abertas após 2008. Sim, mas áreas legalmente ou ilegalmente abertas, não interessa. Quer dizer, se aquele produtor que cumpriu a legislação do Código Florestal, pediu a sua licença, fez a abertura na porcentagem correta, ele não pode produzir a sua soja porque ela não vai... Um abraço, meu amor, que bom que você veio. Não vai ser adquirida. E nisso, o discurso que se usa para isso, da moratória da soja, é a proteção ao meio ambiente. Mas a proteção ao meio ambiente, ela só poderia acontecer se eu, de fato, não permitisse qualquer abertura ali. Mas se eu posso abrir para plantar capim, para plantar algodão, para plantar qualquer outro tipo de cultura, eu não estou, de fato, preservando o meio ambiente. Eu estou fazendo uma reserva de mercado para a soja tão somente. E isso surge ali um mercado paralelo, onde essa soja produzida nessas áreas abertas após 2008, elas são produzidas, são vendidas por um preço inferior num mercado paralelo, e isso prejudica a economia do estado do Pará, a economia da Amazônia como um todo. Então, o que eu digo é que quando a gente vai fazer um discurso de preservação ambiental, nós não podemos aqui não ter a visão geral de onde nós estamos inseridos, a visão da Amazônia e a visão do estado do Pará. E nós não vemos aqui, pelo menos a discussão, ela não
se assimila muito em como que nós estamos em relação à poluição e à degradação ambiental nos meios urbanos. Dizia-se muito se Belém estava preparado para receber a COP30, como estavam os canais, como estavam o lixo, como estava o nosso alagamento, toda essa situação. E Belém, no meu ponto de vista, precisa ser enxergada e vivida como ela realmente é, porque nós vivemos aqui assim. Eu não posso morar numa choupana e querer arrumar ela de uma hora para outra para receber uma visita e depois eu continuar morando naquela mesma choupana. Talvez se a minha visita visse que a minha casa estava toda bagunçada, que eu não tinha uma geladeira, que eu não tinha um piso, ela até me ajudava a comprar alguma coisa, ela até me ajudava a fazer um conserto desse, né? Mas se eu maquiar demais as coisas, a pessoa não vai ver a nossa realidade. E isso, eu não estou fazendo nenhuma crítica às obras, muito pelo contrário, sou feliz pela cara nova que Belém levou, pela cara nova que a região metropolitana está. Eu sou paraense, amo o meu estado, defendo o meu estado, mas a gente precisa fazer e ter uma visão crítica com relação a isso. Então, quais são os investimentos que nós vamos deixar aqui desse grande evento para cuidar desses problemas urbanos que nós temos aqui hoje em Belém, para que nós vamos cuidar da água potável no Marajó, para que nós possamos cuidar do saneamento do Marajó, onde as pessoas defecam e bebem da mesma água. Isso são problemas que nós temos aqui no estado do Pará e que a gente não pode simplesmente dizer que não existem, porque aqui também tem pessoas, nós estamos 30 milhões de amazônidas mais ou menos aqui na nossa região, então essas pessoas também têm o seu lugar de participação e têm a sua necessidade aqui. Então a gente precisa ter esse olhar muito crítico quando se fala de preservação ambiental. E hoje, ser produtor rural aqui na Amazônia é ser alvo de determinadas ONGs, de determinadas organizações, onde essas organizações elas camuflam a real situação de cada um produtor, de cada pessoa que mora aqui na Amazônia para produzir. E nós esquecemos que o agronegócio, ele movimenta a economia como um dos maiores ativos que nós temos aqui. E isso não diz que nós não precisamos nos preocupar com os limites do uso dos defensivos agrícolas, isso não diz que nós não devemos nos preocupar com a preservação, e hoje o produtor rural titulado, regularizado na Amazônia, é o que menos desmata e é o que menos faz o uso de fogo. Por quê? Porque ele não quer nenhum problema com o CPF dele. Porque se tiver qualquer problema, o frigorífico não vai comprar a carne dele, se tiver qualquer problema vinculado ao CPF dele, a soja não vai ser vendida, o produto que ele faz ali não vai ser comercializado. Então todos criam uma corrente nesse sentido de preservação e proteção para que a gente não possa ter prejuízos aqui. E aqui quero fazer uma grande ressalva à forma como o governador Helder e a Secretaria de Meio Ambiente têm tratado essa questão ambiental no Estado, que muitas das vezes é criticado pelas regras mais endurecidas, por estabelecer metas com curto prazo, mas a questão é que o governador tem uma visão de que com isso nós estaremos conseguindo alcançar mercados exteriores que nós ainda não alcançamos. E são mercados extremamente importantes para o gado, para a soja, porque nós produzimos aqui, porque o estado do Pará não consegue consumir tudo aquilo que produz. E dentro disso, nós estamos aqui tratando também de um grande programa de rastreabilidade ambiental que está sendo implantado pelo governo, programa Boi na Linha, o programa do TAC da Carne, que o Ministério Público Federal é o signatário, junto com o Estado do Pará e os frigoríficos, e, a partir de então, estamos obrigando o produtor a catalogar todos os animais que tenha na sua propriedade. O produtor tem que colocar um brinco na orelha ali do seu bezerro e tem que provar que aquele bezerro nasceu em uma área que não teve nenhum ilícito ambiental e que durante toda a sua vida ele não passou por nenhuma área que tenha sido objeto de crime ambiental ali. E isso gera um problema muito grande, porque nós não temos regularização ambiental a contento, o nosso licenciamento ambiental não sai da forma como nós deveríamos, como deveria sair, levamos aí coisa de 2 anos para ter uma licença ambiental expedida para o produtor rural. Então, como é que eu posso produzir no estado ou na Amazônia, onde
onde os órgãos de regularização, eles caminham muito mais lentamente do que os órgãos de fiscalização. O governo investe no IBAMA, por exemplo, com servidores armados, com viaturas, com uma série de aparato, mas ele não investe da mesma forma no INCRA para dar o título de terra para aquele produtor. Ele não investe no setor do próprio IBAMA com o mesmo afinco para dar a licença daquele produtor. Então, nós temos esse contraponto aqui na Amazônia, que as pessoas que dizem assim, preservem, 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 eles não sabem todas essas peculiaridades que nós vivemos aqui. Então, é muito simples hoje os países desenvolvidos virem aqui criticar Belém, criticar a Amazônia e tudo mais, e aí a gente pergunta, o que vocês estão fazendo para que a Amazônia possa realmente ser o pulmão do mundo e possa preservar as pessoas que moram aqui? Porque nós não podemos ficar aqui só pensando em cuidar da floresta. Nós temos que viver, desenvolver, nós temos que produzir, temos que pensar em melhores dias para a nossa família, em educação, em saneamento, em esgoto, né? Então nós precisamos que os países entendam isso. E eu ouvi uma fala da ministra Marina Silva na COP29, onde ela dizia que os acordos feitos até a COP29, lá no Azerbaijão, em Baku, o maior problema era que os países desenvolvidos não cumpriam com a parte de financiamento. Então, como é que os países como França, enfim, tantos outros, vêm dizer que nós temos que preservar, vêm dizer o tanto que nós temos que cuidar da nossa floresta, porque a gente tem que cuidar do pulmão do mundo, mas esses mesmos países não estão aí dispostos a colocar a mão no bolso e financiar as atividades que precisam ser financiadas para a gente poder continuar aqui na Amazônia. Porque as pessoas, enquanto não houver uma remuneração básica para que nós possamos manter a floresta em pé aqui na Amazônia, nós não vamos conseguir fazer isso, porque nós precisamos desenvolver, precisamos comer, precisamos alimentar o mundo, precisamos abrir mercado. Nós também precisamos chegar ao nível de países desenvolvidos que eles já chegaram. E chegaram destruindo as suas reservas e hoje imputam para a gente a responsabilidade de não abrir mais nada, de permanecer do jeito que nós estamos para poder cumprir o nosso papel aqui. Então, a gente precisa sempre fazer esse tipo de reflexão e mostrar o lado bom do setor produtivo da Amazônia. Nós temos criminosos na Amazônia? Temos. Criminosos que desmatam além, que passam corrente nas matas, que não se importam com os bichos. Essas pessoas têm que ser penalizadas, têm que ser presas, têm que ser punidas. Mas nós temos pessoas que estão há tanto tempo esperando uma licença ambiental para poder fazer uma lavra, por exemplo, fora de reserva indígena, fora de área ilegal, mas não conseguem essa autorização. Estão ali os indígenas que poderiam evoluir muito mais no Marajó e não têm essa visão do governo, dos órgãos de regularização fundiária, né? Então, eu só vou lhe dar a fala se a senhora quiser daqui a pouquinho, tá? Por favor. Então, nós não podemos só mostrar para o mundo que nós estamos aqui prontos para receber, para preservar, que o povo do Pará é acolhedor, que Belém é uma cidade maravilhosa para se morar, porque realmente é, né? Mas nós temos que mostrar a nossa dificuldade e correr atrás de soluções efetivas para que a gente saia vencedor aqui no sentido de preservar e produzir. E aqui, já que nós temos representantes dos indígenas aqui, nós temos há algum tempo, fique à vontade se quiser sentar. A FUNAI, ela tem feito um movimento no estado do Pará de criação de reservas indígenas. São várias áreas, inclusive cidades, que a FUNAI tem requerido para a criação de novas reservas indígenas, sem se importar que naquelas áreas de requisição já estavam ali sendo habitadas por pessoas que chegaram há 30, 20 anos atrás e não tiveram a regularização deferida na época, não tem indígenas limítrofes com aquela região e mesmo assim a FUNAI faz a requisição daquelas áreas. E hoje a gente tem que ver produtores que chegaram na época que foram convocados para vir para a Amazônia, o órgão de regularização fundiária não regularizou essas pessoas e hoje ele se vê sobreposto por uma reserva indígena sem a necessidade de existir
existir. Eu sou extremamente favorável à valorização dos povos indígenas, sou extremamente favorável às políticas efetivas que alcancem vocês na medida das suas necessidades. Agora, o que eu não sou favorável é usar os indígenas como objeto para poder criar áreas desnecessárias, para poder fazer discursos para inglês ver, como se diz, e não fazer nada de efetivo. Os Yanomamis esses dias saíram na televisão como um povo subnutrido, um povo que estava passando necessidade, um povo que estava precisando de ajuda, e nós aqui na Amazônia passando uma imagem de outras situações que não condiziam e não precisavam da nossa atenção naquele momento. Então, o meu debate aqui hoje é mais sobre isso. Aqui nós temos uma mandala que passa, não está muito visível pelo que eu estou vendo, mas passa o uso que nós temos hoje do desmatamento, o uso das aberturas feitas para o agronegócio. Isso é extremamente importante. Nós temos aqui hoje, no estado do Pará, a expansão da cultura da soja, mas nós não temos nem 2% do nosso território utilizado para esse fim de agricultura. E nós, por exemplo, estamos extremamente atrás do Mato Grosso, que é um estado que já vem evoluindo há muito tempo, e nós temos possibilidade de fazer isso, mas o arroxo ambiental não tem permitido a evolução, não tem permitido a gente seguir adiante como deveríamos aqui no estado do Pará. Então, já que nós temos uma convidada aqui, eu quero passar um pouquinho a palavra para ela, para poder ouvir, para acrescentar e enriquecer o nosso debate. Eu queria que a senhora dissesse o seu nome, a sua aldeia, se apresentasse, por favor. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Carla Betânia Ferreira da Silva, filha da Miraci Ferreira da Silva, Mira, Grande Árvore, Silua. Eu sou da Ilha do Marajó, de uma comunidade chamada Cajuúna. Na língua tupi, Caju Preto, né, um nome indígena. Nós temos uma floresta que é um mangal, que se chama Turé. Nós vivemos ao lado de uma fazenda, que outrora era Bom Jesus, né? E hoje eu sou a primeira formada em arquitetura e urbanismo pela UFPA da minha comunidade. Trazer a voz das nossas comunidades para este espaço, que é um espaço de poder, é o melhor diálogo que você vai ter. O melhor diálogo. Porque destruir hoje uma floresta, uma árvore, é você destruir as futuras gerações. O que você vai alimentar as futuras gerações? Da onde vem o alimento? Da onde vem o dinheiro? Vem da onde? O seu dinheiro. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Da onde vem o teu dinheiro? Vem da floresta? Ou surge ela do nada? Dentro do dinheiro tá os nossos animais. Tá a onça, tá o peixe, tá vários animais ali. E é com esse dinheiro que você compra muita coisa. Ou que você negocia, ou que você ajuda, ou destrói. Bom, depende. Depende da visão de mundo. E aí, o que está sendo discutido aqui na COP? Mudanças climáticas. Meu território, ele fica de frente para o mar, Oceano Atlântico. E diga-se de passagem, nós temos uma leitura muito forte dos rios e do mar. Estamos encurralados aí. Somos 100 famílias que vivemos de caça e pesca. Pescamos no mar, a pesca do mar nós trazemos, dividimos com a nossa comunidade e vendemos o peixe aqui em Belém. Se houver a tal da mudança climática, vai ter peixe para que todos possam comer? Os restaurantes vão ser abastecidos? Os gados vão viver? Eu trago uma reflexão, eu não vim para uma discussão. Eu passei ali e vi que meu corpo está aqui dentro desse território. E como corpo, eu tenho direito, como todos de lá do território Marajoara, tem esse direito de vir aqui falar. Era para que eles, cada um, seja de agronegócio, seja de extrativista, seja indígena, seja quilombola, ter essa mesa de discussão.
Porque aí entra no que você está colocando, né? A gente não pode apontar um dedo para um nem para outro, hoje. Porque a gente está tratando agora, não é de pessoas, é de floresta. E se ela não estiver em pé, nem nós, nem todos nós. E aí, como é que fica as futuras gerações, seus filhos, seus netos? Eles vão tomar leite de búfala? Eles vão comer o queijo do Marajó? Eles vão tomar açaí? Eles vão comer peixe? Essa é a pergunta. Então, eu acho que nós, povos indígenas que estamos, somos ignorados, achados que não pensamos, que não refletimos, somos os que mais sentimos lá o impacto das mudanças climáticas. No meu território, a gente já está sentindo o mar, ele está subindo. E se não cuidarem da nossa floresta lá, se desmatarem, o mar vai adentrar, nem nós, nem todos nós. Fica aqui porque eu sou uma arquiteta. E como tal, eu faço projetos também. E eu sempre me preocupo que quando eu vou fazer o projeto, eu não quero passar trator em cima da floresta. Eu quero que a floresta esteja lá para sombrear vocês, para alimentar vocês, para trazer alegria, porque até a árvore ela faz fotossíntese. Eu estou falando de um jeito muito da nossa linguagem territorial, não desse mundo urbano, que a linguagem é outra, são metodologias, formas de construção ou de ver o mundo, né, de um outro ângulo. Então, eu agradeço, como é seu nome? Aveilton, eu agradeço, Aveilton, faço convite para que você vá lá no nosso território conhecer, ficar de frente para o mar, conversar com o mar, porque aquela floresta que tem lá, ela é a barreira desse mar. Se desmatar lá, ele vai avançar. E se avançar, ele chega no Marajó, ele chega em Belém. Ele vai chegar nos lugares mais luxuosos de Belém. Porque todo mundo está falando de tsunami, todo mundo está falando de aquecimento global, todo mundo está falando e todo mundo tem a experiência de ver na televisão o que está acontecendo no sul. Então, que isso não aconteça aqui no norte. Conversem com nós, os povos indígenas têm aula para dar sobre cuidado sobre a floresta. Aula. Então, eu deixo essa mensagem, eu vou tocar minha flauta sagrada, a flauta do beija-flor, para deixar os corações mais quietinhos, menos preocupados, mais reflexivos de plantar mais, para a gente ter um retorno, não só o financeiro, mas também do dinheiro, né? Porque sem o dinheiro, a gente não compra nada. E sem a floresta não vai ter dinheiro. Muito obrigado por você vir fazer a sua contribuição. E aqui, pessoal, olha só como é interessante isso. Esse espaço aqui é para isso mesmo. E dizer que aqui eu posso usar eu e você para dizer que as duas coisas podem coexistir. As duas coisas podem coexistir. A preservação e a produção e a sustentabilidade e o desenvolvimento aqui na Amazônia. Muito obrigado. Então, aqui, às vezes, essa fala que eu acabo fazendo, defensiva do setor produtivo, do agronegócio e tudo mais, às vezes as pessoas interpretam como favorável ao desmatamento, à destruição de florestas, e não é nada disso. O que eu defendo aqui, e que a maioria do setor produtivo defende, já fizeram-se as aberturas, e o que nós precisamos agora é ensinar o nosso povo a trabalhar em cima daquilo que já foi aberto.
É ensinar essas pessoas a cultivar aquela terra, a fazer daquela terra produtiva sem a necessidade de novas aberturas. Mas para isso eu preciso de uma patrulha mecanizada, que os indígenas, se tiver para a produção deles, também vai ajudar na plantação da mandioca, na plantação do milho, na plantação do arroz, né? Mas nós não temos aqui esse tipo de incentivo que chegue até essas pessoas. Nós não temos a assistência técnica que ensina que aquele produtor que tem 1 hectare, ele pode plantar mandioca, pode plantar feijão, pode plantar banana, pode plantar cacau. Até que o cacau saia, ele vai colhendo as culturas intermediárias e depois ele tem uma cultura de reflorestamento aí para a vida toda, que é a plantação do cacau. Então nós precisamos ensinar essas pessoas. Tem produtores que têm 10 alqueires de terra e cria gado. Mas com 10 alqueires de terra, se você não fizer um rotacionado, se você não tiver ração, se você não tiver uma série de implementos, você não consegue sobreviver criando gado em 10 alqueires. Mas você consegue sobreviver plantando cacau, plantando pimenta, um pedacinho de gado, diversificando a sua produção, você consegue ir além. O problema é que o nosso produtor, ele não tem esse conhecimento e não tem o investimento necessário para que isso possa acontecer. E as comunidades indígenas da mesma forma. Então, eu não vou... Quer falar mais? Pode falar. Não fale assim, porque lá no meu território nós somos milenares. E a nossa floresta está em pé até hoje. Esse discurso de dizer que os povos indígenas precisam desse conhecimento, não. Nós que temos que ensinar vocês a entender como é ter uma floresta em pé viva. É isso que eu quero deixar. Nós, indígenas, já estávamos nesse território, nós conhecemos essa terra, nós sabemos como cuidá-la e como ter esse cuidado, porque do lado da minha comunidade tem criadores de gado, tem criador de búfalo. E a dona da fazenda, ela respeita nós. Essa é a importância. Ela não invade, ela entende que aquele território, ele é milenar, ele é de um povo milenar, e a gente só tem que vir aqui, tá aqui para conversar, dizer como é a nossa metodologia. Vocês sabem que para plantar, povos indígenas provam a terra, o sabor da terra, bota na boca, para saber o sabor da terra, para saber a hora que se planta. Então, procure conversar com os povos indígenas, entender esses povos, porque nós somos muito plurais. E com a nossa pluralidade, ao diálogo, a gente chega a um ponto comum que vai dar para todos, para todo o entendimento. Está aqui eu sou daquele território, mas eu estudei aqui. E eu consigo entender esses dois universos. E aí eu trago isso como uma reflexão, tá bom? Gratidão mais uma vez. Obrigado. Isso é interessante porque dentro dessa pluralidade, para a nossa região, por exemplo, do sul e sudeste do estado, nós já temos outros indígenas que já fazem uma cultura diferente, que já exploram a terra de forma diferente, né? E aí precisam de algum incentivo que vocês, já da forma como eu estou entendendo, já é uma outra. Mas essa troca de experiência aqui é importante para isso, para a gente saber que existem diversas formas aí de trabalho, diversas culturas indígenas que a gente, de fato, não conhece, né? Mas eu gostaria de já ir caminhando para o final. Não entendi. E gostaria de ir caminhando para o final e deixar aqui um pouco dessa nossa reflexão com relação à nossa necessidade de continuar morando, vivendo, produzindo, trabalhando aqui na Amazônia, né? E preservando. Então, que nós possamos atrair discursos e debates e incentivos realmente mais realistas para a nossa realidade, né? Para o que nós vivemos aqui. Nós não vivemos aqui numa utopia onde a gente só precisa entender de floresta em pé. Nós precisamos disso, nós sabemos da importância disso, mas nós precisamos entender da nossa necessidade de continuar produzindo, de cuidar das pessoas, de pensar como é que está o nosso IDH da nossa educação, de pensar como é que está a nossa saúde lá do Marajó, o saneamento básico, a água potável,
não é verdade? O Marajó é coberto por água doce, a maioria, né? E as pessoas não têm água potável nas suas casas, a maioria delas. Então, são discussões que nós precisamos ter a certeza de que sairão daqui, dessas mesas de negociação, com soluções efetivas e plausíveis aqui para a nossa região. Então, eu vou caminhando para o final, vou deixar aqui a palavra em aberto, se alguém quiser fazer alguma consideração, ou alguma pergunta, ou acrescentar algo mais, fiquem à vontade. Se não, eu vou devolver a palavra por cerimonial e agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado.